Pensando nesse cenário todo que nós estamos enfrentando, porque a pandemia, de uma forma global, alterou o contexto de muita gente. E algumas questões vêm na nossa cabeça e fica permeando a nossa cabeça. Tenho participado de algumas lives com alguns colegas pastores e muitos estão preocupados com o que vai ser a igreja o amanhã. Aqueles que já tinham uma tendência a ser desigrejado, aqueles que dizem, olha, gostei tanto desse negócio de ficar em casa, online, que talvez não se apercebam do perigo que é não estar inserido num contexto de família espiritual. Um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro, seja forte. Queridos, eu quero desafiar a você nesta noite, em casa e aqui, a refletir comigo sobre uma família para pertencer. Quero começar usando um texto de Efésios capítulo 3, versículo 17 e 19, que diz assim: ora, para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus por isso. Esse é um cenário complexo, muito complexo, e nós, seres humanos, fomos talhados a emitirmos opiniões, e alguns são, vamos dizer, tão cheios de si mesmo, que acha que a sua opinião é uma verdade. Sabe esse engano que o ser humano tem, de achar que a sua leitura de mundo é perfeita, que a sua leitura das coisas é perfeita, e de que ele está quase que ungidão em emitir uma opinião, e esta opinião tem que ser acatada. É o ser humano, né? É o ser humano. Aliás, eu até brinquei com a Benilda, de que quando eu chegar na eternidade, eu vou perguntar para Deus assim: vem cá, Deus, por que o Senhor criou mesmo o ser humano? Ou serzinho complicado é o homem, né? Mas lá a gente não vai ter essa oportunidade, então eu começo a ter os delírios psicossomáticos aqui mesmo. Então, eu gosto da expressão do Mike Bickle, que ele diz: Deus está prestes a mudar a face do cristianismo em uma geração. A nossa. É verdade, nós não seremos mais o mesmo. As instituições, elas estão sofrendo um colapso, e esse colapso é reflexo daquilo que os sociólogos chamam de sociedade líquida. A liquidez das instituições, outrora sólidas, passa por um processo de desestabilização, e se não for a desestabilização, é o momento da reflexão. Agora, o nosso querido e amado pastor Rick Warren, ele diz que a igreja não é periférica ao plano de Deus. A igreja, ela é o plano de Deus. E aí você começa a conceber a ideia de que realmente a igreja, ela está alinhada com um princípio de existência que transcende a nossa capacidade de fazer uma leitura do que realmente ela é. E por nós entendermos esse conceito, é que eu quero trabalhar com vocês a ideia de família para pertencer. Pastor Carlito Paz, em seu livro Uma Igreja, Família, ele diz que Deus criou somente duas instituições na terra, que todos nós estamos conscientes delas: a família biológica, que nós não escolhemos nascer nela, e a família espiritual, que é a igreja, a qual você decide fazer ou não parte dela, mesmo sendo essas duas instituições combatidas pelo maligno e por uma sociedade dominada pelo prazer. Elas se mantêm vivas em seu propósito divino sobre a terra. Então, queridos, a leitura que nós conseguimos fazer é: você precisa de uma igreja.
Porque a igreja, ao menos nós, a Cibapa, somos mais do que uma igreja. Nós somos a sua alternativa de fazer parte da construção e reabilitação de tudo aquilo que Deus desejou ter e ver em você. A Cibapa é muito mais do que uma igreja, ela é a sua família espiritual. E por ela ser a sua família espiritual, é que nesta noite eu quero trazer à memória porque que você que está em casa jamais experimentará o milagre da bênção de um Deus que se move no coração do homem, ser uma realidade na sua vida, se você não fizer parte da família espiritual. A família espiritual, ela tem visão, ela tem missão, ela tem valores, ela tem cultura, ela tem propósitos. E é por isso que eu quero lhe trazer ao coração um sentimento, queridos, que abre no meu coração, que Philip Yancey diz assim: eu sou cristão, apesar da igreja. Tem uma instituição defeituosa, uma instituição falha, mas eu não posso correr o risco de abortá-la da minha vida. É a igreja de Jesus. Sabe por quê? Porque é a única instituição cuja as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Nenhuma outra instituição tem o mover pleno de Deus que não seja a igreja. Por isso a visão da Cibapa é ser uma comunidade de amor e multiplicadora de discípulos de Jesus. Pastor, mas essa visão é o quê? A visão é que eu não posso experimentar nada se não houver um elo de comunicação vertical, onde haja um reflexo horizontal, de eu entender que eu devo amar ao meu Deus de todo o seu coração, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, porque assim eu vou valorizar aquele que é igual a mim em gênero, aquele que é igual a mim na essência, o meu próximo. Multiplicação de discípulos é eu sonhar e você sonhar que a cidade de Palmas seja uma cidade marcada por discípulos que comunicam a essência daquilo que Deus é. Essa é a nossa visão e é isso que faz com que nós entendamos a nossa missão de trazer pessoas a Jesus, edificar os cristãos, adorar a Deus e servir pessoas em ministérios frutíferos. Nessa noite eu quero dizer para você, cibapense, você que não é cibapense, você que é da família espiritual, você que está órfão da família espiritual, nosso maior desafio é sermos uma igreja sem parede. Uma igreja realizando ações de compaixão e graça de forma relevante na cidade de Palmas, para que eles entendam de que literalmente nós somos a esperança nessa cidade. E é por isso que nós criamos uma organização, uma associação, para que todo cibapense tenha a oportunidade de servir, tenha a oportunidade de fazer parte da construção de algo que é muito maior do que a cidade, de que é muito maior do que o Estado. Servir é a maior tradução que eu e você podemos evidenciar lá fora, com ações que revelam o caráter da nossa fé e a essência do caráter do nosso Deus. Se eu sou crente e eu não sirvo, eu não aprendi o que é ser crente. Se eu não sirvo, eu não aprendi o que é ser cristão. E eu não aprendi o desafio de Tiago que diz: me mostre a tua fé e eu mostro as minhas obras. E é isso que os nossos amados irmãos e amigos espíritas esfregam na cara dos evangélicos. Vocês são arrebatados em êxtase, parece que vocês tomam o chá do Santo Daime, vê céus, anjos e tudo, mas vocês não servem. Vocês não fazem nada. Vocês cantam e vocês esperam a salvação, a vida eterna. Quando a palavra de Deus diz: vá e resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ei, olhe para mim, seja forte. Os valores da Cibapa não são outros a não ser amor, fé e serviço.
E a Abas foi criada para dar a oportunidade a você de se lembrar que tem gente carente, que precisa de misericórdia e de graça, e você tem aonde servir. O meu pequeno grupo, o seu pequeno grupo, a minha igreja, a sua igreja, a minha rede, a sua rede. Se for para brincar de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Não presta. Nossos pequenos grupos precisam ter ação de compaixão e graça. Nosso pequeno grupo precisa pensar no próximo. Nosso pequeno grupo precisa pensar no bem. Amanhã a Rede Move vai estar fazendo um pedal solidário para presentear as crianças do Lago Norte. Mas isso não pode ser apenas um evento. Glória a Deus pela iniciativa. Mas é uma ação pedagógica para a gente entender. Olhe para mim. Olhe para mim. Nós precisamos criar uma cultura. Nós, cibapenses, precisamos criar uma cultura. Qual cultura, pastor? Ser uma igreja família, pastoreada por rede de pequenos grupos, mas movidos pelo grande mandamento e movidos pela grande comissão. Eu ouvi um amém? Eu ouvi um amém? Eu ouvi um amém? Então vão e faça. Nós precisamos ser uma família que cria uma cultura de igreja sem paredes, porque o nosso propósito, querido, é ser uma igreja bíblica, dirigida pelos propósitos trazidos pelo Rei dos Reis, Jesus Cristo. Os propósitos da Cibapa não foram alterados. Nós crescemos em redes, mas se cair uma bomba de Hiroshima e Nagasaki, Deus quebra todas as redes, para que nós vivamos o princípio da adoração, do ensino, da comunhão, do ministério e de missões. Aliás, em Andy Stanley ele diz: anote sua visão a tinta. Mas tinta boa, viu, gente? Não é qualquer tinta não. Anote a sua visão com tinta. Tudo mais deve ser acrescentado a lápis. Não esqueça que planos mudam, a visão permanece a mesma. Você entendeu? A visão permanece a mesma em qualquer circunstância, mesmo nas circunstâncias como a nossa que estamos vivendo. Pastor, então me explica o que é pertencer à família espiritual, que eu não estou entendendo. Eu pensei que era só me batizar e se tornar membro da Cibapa. Você pode ser membro da Cibapa, mas pode não fazer parte da família espiritual. Você já pensou nisso? Você que está em casa? Alguém está criando um versículo 9. Novo, todos os cibapenses estão a caminho do céu. Não sei, eu sei que todos que fazem parte da família espiritual já estão vivendo o céu aqui na terra. Esse é o desafio, porque o céu deve ser atraído por você. O céu deve baixar até você. E quando a gente pensa nisso, a gente diz: quando você pertence a uma família espiritual, você influencia outros por meio da sua história de transformação. Eu tenho dito isso aos meus colegas pastores e amigos, dizendo o seguinte: eu não pedi a Deus uma multidão. Eu nunca pedi a Deus uma multidão. Quem conhece o pastor Valmir na essência sabe que eu tenho pavor de multidão. Nunca pedi. Eu pedi a Deus um discípulo. Só. E ele se encarregaria de trazer a multidão. E é por isso que a gente percebe que é uma vida transformada. Quando você pertence a uma família espiritual, você influencia outros pela sua história de vida. Efésios capítulo 2, versículo 1, 4 e 5 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Dá um glória a Deus aí para eu ver que vocês estão ainda. Eita, gente difícil de dar glória a Deus. Eu dou por vocês. Glória a Deus!
Gente, você era uma porcaria viva. Você era um vermezinho. Você não valia um conto de réis. As suas obras te condenavam. Miserável homem pecador você era. Mas Deus olhou para você com compaixão e misericórdia. Tu era feio que fazia dó, casou com uma mulher bonita. Tu não tinha nada. Tocantinense do pé rachado. Brincadeira, que agora o meu está todo rachado, viu? E olha o que Deus fez. Maravilha. Querido, eu não preciso compreender o compêndio teológico todo, mas eu posso falar do que Deus fez na minha vida, e você pode falar do que Deus fez na sua vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A mensagem de vida e transformação da cidade de Palmas é você transformado. É você vivendo um novo tempo. É você compartilhando o coração. É você compartilhando amor. É você compartilhando fé. É você compartilhando serviço. É você vivendo a graça de Deus em todo o tempo. Porque Deus em vocês, Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a diferença. Robert Morris, ele diz: Deus não tem me usado por causa do meu passado negativo. Ele tem me usado, apesar do meu passado. Meu passado pecaminoso não me ajudou de modo algum, apenas me atrapalhou. Bill Johnson, ele diz: quando a graça é o ambiente em uma cultura, ele dá ao pecado que no coração dos homens a oportunidade de se manifestar. Sabe por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou. Aonde abundou o pecado? Aonde abundou o pecado? Aonde abundou o pecado? A graça de Deus é maior do que a vida. A graça de Deus é imensurável. A graça de Deus é irresistível. A graça de Deus é a manifestação do valor que Deus deu a você, apesar da porcaria que você era. Como não fazer parte de uma família espiritual? Na família biológica, não. Na família biológica a gente apanha demais. Na família espiritual, nós suportamos uns aos outros em amor. E essa é a grande diferença. E é por isso que quando você faz parte de uma família espiritual, você apropria-se da sua realidade espiritual em Cristo Jesus. Como eu amo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Às vezes Satanás está querendo me achatar, está querendo me oprimir, está querendo me socatear. E eu diz assim: mas eu estou em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Arreda-te, Satanás, em nome de Jesus, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Essa é a diferença. E quando nós entendemos esse significado, Efésios capítulo 2, versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, querida, Deus lhe colocou numa posição de honra. Estar na família espiritual é entrar como príncipe de Deus para aplaudir e reverenciar ao Rei dos Reis, ao Rei imortal, invisível, mas real na sua vida. E quando nós conseguimos isso, me desviei da igreja por causa do pastor, não vou mais na igreja por causa disso, eu estou gostando mais de culto online. Que conversa! Quando você sabe quem é o seu pai, e quando você sabe quem você é, você diz: me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. É assim que é a vida. E quando nós entendemos isso, Miles Monroe diz: você não nasceu para mendigar, você nasceu para recolher, para ter acesso a um suprimento inesgotável, porque o seu Pai Celestial é dono do tudo. Você está em casa, você está aí firme, seja forte. Você está aqui, seja forte. Seu Pai é dono de tudo.
E quando nós fazemos parte da família espiritual, a gente experimenta os cuidados diários de Deus, independente das circunstâncias, viu gente? Independente das circunstâncias. Aliás, se você não gosta dessa expressão, eu gosto quando eu estou carente. Sabe, tem dias que eu estou carente, eu vou orar para Deus, você nem imagina como esse gordo, esse negão gordo, de 1,80 m, fala com o papai. Depois que eu assisti o filme A Cabana e vi aquela negona representando Deus, aquela atriz lá, eu olho para Deus e eu chego lá e falo assim, papai, deixa eu te contar. E aí eu conto tudo para papai. E esse dia eu estou ensinando para os meus filhos. A Daça me pediu um overboard, é overboard? Chama? Board, né? Um negócio overboard. E eu disse, o pai não tem dinheiro, o seu pai, mas papai tem. Vamos pedir para papai. Papai tem. Papai tem, Aí, na oração de sexta-feira, a gente orando para cair a chuva caiu. Eu nem acreditei que a chuva estava caindo, é verdade, Deus respondeu. A Daça foi e falou comigo assim, olha, se orou, Deus mandou a chuva, então ora papai, papai mandar o overboard. Né? Porque papai dá tudo. Papai cuida dos mínimos detalhes, queridão. É lindo, linda de Deus. Para de querer mendigar. Teu pai é dono de tudo. Efésios capítulo 2, versículo 7 diz, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Sabe como Max Lucado definiu isso? Ele disse, nossa terra prometida não tem necessariamente um terreno físico, mas é uma realidade espiritual. Aí minha professora dizia assim, de liderança espiritual, Valnice Milhões, ela dizia assim, que as coisas desta terra são reflexo das realidades e verdades espirituais. Se você não aprende a transitar no mundo espiritual, pouca coisa no plano físico você vai experimentar. Por isso, queridos, Mateus 6,33, versículo 34 diz assim para você, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, porque não precisam se preocupar com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém? Fica em pé, vamos dizer esses versículos juntos, bota aí de novo, busque, vamos lá juntos, em pé, bem com a sua máscara aí, que não vai cuspir em ninguém, né? Eu já cuspi todo o microfone aqui, ainda bem que higieniza, mas você pode dizer, vamos juntos? Busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Você crê nisso? Diz amém. Você crê nisso? Diz amém. Então busque. Só buscar. O papai sabe que você faz parte e pertence à família, e o pai está de olho na sua família. Nessa noite, papai quer renovar o seu coração e a sua fé. Você que não faz parte de uma família espiritual, você precisa congregar. Você precisa voltar para a casa do Senhor. Já não é tempo mais de isolamento com cuidado. Você não pode se furtar de experimentar com a coletividade as bênçãos de Deus sobre a sua vida.